você pode conquistar o mundo inteiro. Mas se você perder a si mesmo no processo, de que vale? Sim, eu falei isso, e vou mais longe. Você pode seguir todas as técnicas, estratégias, metas, mapas mentais e planos mirabolantes. Mas se Deus não estiver no centro, tudo desmorona. E o pior, você nem percebe o buraco até estar afundado nele. É isso que ninguém te conta nos livros de sucesso. A verdadeira riqueza começa no invisível, começa em Deus. Agora, se isso te parece contraditório vindo de mim, Napoleon Hill, o homem que ensinou o mundo a pensar e enriquecer, é porque você ainda não entendeu o que está por trás de tudo o que escrevi. Hoje vou te mostrar o que acontece quando Deus se torna prioridade. E por que sua vida, sua mente, suas finanças, seus relacionamentos começam a se alinhar de forma quase milagrosa. E não estou falando de religião. Estou falando de princípio, energia, lei, verdade, alinhamento, Deus. Vamos juntos. Quando você ignora Deus, tudo parece mais pesado. E falo isso não apenas com base na observação de centenas de vidas, mas com a convicção de quem viveu isso na própria pele. A vida se torna uma sequência de tarefas exaustivas, uma corrida sem linha de chegada. Você se levanta, trabalha, luta, conquista algumas coisas. E mesmo assim sente um vazio, uma inquietação silenciosa que sussurra à noite. Será que é só isso mesmo? É exatamente aí que muitos se perdem, porque quando não colocamos Deus no centro, acabamos tentando ocupar esse espaço com qualquer outra coisa. Trabalho, status, dinheiro, prazeres momentâneos. Mas nada disso sustenta, nada disso preenche, nada disso alinha. Muitas pessoas hoje estão se sentindo assim, mesmo sem perceber. Elas vivem tentando dar conta de tudo. Das contas, dos filhos, da carreira, da aparência, dos sonhos que parecem cada vez mais distantes. Mas tudo isso se torna um fardo quase insuportável quando você se esquece de onde vem sua força. E aí, quando algo sai do controle, como um desemprego, um diagnóstico inesperado, uma crise emocional, o castelo de cartas desaba. Você conhece alguém assim? Ou talvez seja exatamente o que você esteja vivendo agora. Durante os anos em que entrevistei empresários, milionários, presidentes e até mesmo pessoas comuns, percebi um padrão curioso. Aqueles que tinham uma fé sólida, um senso de conexão espiritual profunda, não apenas alcançavam o sucesso, como o sustentavam com equilíbrio, paz e significado. Já os que colocavam o ego acima de tudo, mesmo que ganhassem muito, estavam sempre em guerra consigo mesmos e frequentemente colapsavam. A verdade é que não fomos projetados para caminhar sozinhos. Quando você ignora isso, tudo vira uma batalha constante, uma luta contra a correnteza. E o mais perigoso disso é que você vai se acostumando com o peso. Vai achando normal viver cansado, ansioso, irritado, perdido. Vai aceitando migalhas emocionais, profissionais, espirituais. Mas isso não é normal. Isso não é viver, é sobreviver. E aqui vai uma pergunta sincera. Quantas vezes você já tentou resolver seus problemas só com sua própria força? Quantas vezes você fez planos perfeitos, seguiu estratégias de sucesso e mesmo assim, nada deu certo? Você já se perguntou se talvez o que está faltando não é esforço, nem inteligência, mas direção? Quando colocamos Deus em primeiro lugar, não significa que os problemas desaparecem, mas significa que deixamos de carregar tudo sozinhos. A perspectiva muda, o coração se acalma, o peso se dissolve, porque agora você está ancorado em algo que é eterno, imutável, firme. E quando isso acontece, a vida começa, pouco a pouco, a se alinhar. Lembro-me de uma fase obscura da minha vida. Estava falido, frustrado, isolado. As portas que antes estavam abertas começaram a se fechar. Era como se o universo estivesse em silêncio comigo. E nesse silêncio, o orgulho foi quebrado. A arrogância se despedaçou. Pela primeira vez, deixei de tentar controlar tudo e simplesmente me rendi. Fiz uma oração sincera, não pedindo riqueza, mas direção. E naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, eu senti paz.
Naquela mesma época, comecei a escrever um rascunho que mais tarde viria a se tornar o meu livro mais conhecido. Mas não escrevi com o objetivo de vender. Escrevi para sobreviver. Escrevi guiado. E hoje entendo que foi exatamente quando coloquei Deus como prioridade, e não a vaidade, a fama ou o dinheiro, que tudo começou a fazer sentido. A ciência, inclusive, comprova isso. Um estudo da Universidade Duke mostrou que pessoas que praticam algum tipo de fé ou espiritualidade têm níveis mais baixos de estresse, cortisol e ansiedade. E sabe por quê? Porque há algo no simples ato de confiar que tira um peso enorme das costas. E quando você alinha sua mente com essa força superior, tudo começa a cooperar com você. Sua criatividade melhora, seu humor muda, sua clareza aumenta e até seu desempenho profissional se eleva. Eu não estou dizendo para você abandonar seus sonhos. Muito pelo contrário. Estou dizendo para você realinhar a fonte que te impulsiona. Pergunte-se agora, o que tem sido minha prioridade? É o medo? A aparência? O dinheiro? O desejo de provar algo para alguém? Ou é a voz interior, a que sussurra e guia, que você tem ignorado por tanto tempo? Não cometa o erro que muitos cometeram, o de correr atrás do mundo inteiro e perder a própria alma no processo. Lembre-se, aquilo que está fora de alinhamento espiritual, cedo ou tarde, quebra. Mas quando sua vida gira em torno de um centro sólido, a instabilidade do mundo não te desequilibra. Se você chegou até aqui e sente que esta mensagem falou diretamente com você, talvez seja a hora de parar, refletir e realinhar, porque quando Deus é prioridade, tudo começa a se encaixar, tudo começa a fluir, e aquilo que antes parecia impossível se torna inevitável. Existe uma chave invisível que muitos buscam a vida inteira, mas poucos encontram. Essa chave é o alinhamento espiritual. E o que talvez você nunca tenha parado para pensar é que esse alinhamento não apenas traz paz de espírito, mas também é uma verdadeira alavanca para a prosperidade. A verdadeira prosperidade, aquela que permanece, que satisfaz, que expande você em todas as áreas da vida, não nasce da ambição cega, nem da pressa, nem do esforço desesperado. Ela nasce da conexão com a fonte. Você já percebeu que algumas pessoas parecem abençoadas? Que tudo o que fazem dá certo? Que ideias surgem como se viessem de um lugar mais alto? E que elas atraem pessoas, soluções, recursos, no tempo certo, como se o universo as favorecesse? Isso não é coincidência. Isso é alinhamento. Quando você coloca Deus como prioridade, a sua mente muda de frequência. Você começa a agir não pelo medo da escassez, mas pela confiança da abundância. Suas decisões deixam de ser impulsivas e passam a ser inspiradas. Você não corre atrás desesperadamente de oportunidades, você passa a percebê-las, porque agora você está sintonizado. E é essa sintonia que cria o que muitos chamam de sorte, mas que, na verdade, é apenas consequência de estar conectado ao seu propósito mais alto. Eu me lembro claramente de um período em que estava trabalhando em silêncio, longe das multidões, longe das grandes cidades. Estava escrevendo e estudando intensamente os princípios que viriam a compor meu trabalho mais conhecido. E foi ali, no silêncio e na busca sincera por entendimento espiritual, que percebi algo simples, mas poderoso. Quando a mente está em harmonia com Deus, o fluxo da vida começa a cooperar com você, em vez de lutar contra. Você já sentiu como se estivesse nadando contra a maré o tempo todo? Já tentou empreender, mudar de carreira, iniciar algo novo, e tudo parece travar? Isso pode não ser falta de esforço, pode ser falta de direção, e a direção correta só vem quando você aprende a ouvir. E ouvir, neste caso, é silenciar o ruído externo para sintonizar com o interno. É perceber a vontade de Deus em vez da vontade do seu ego. Pessoas conectadas espiritualmente agem com mais calma, mais clareza, mais precisão. E por isso têm melhores resultados. Isso não é só uma crença minha. Diversos estudos científicos vêm mostrando como a prática da espiritualidade, independente da religião, está ligada a melhorias cognitivas, emocionais e até financeiras. A Universidade de Harvard conduziu uma pesquisa profunda,
que revelou que pessoas que cultivam sua vida espiritual apresentam maior sensação de propósito, maior resiliência emocional e, curiosamente, mais chances de sucesso sustentável. E eu quero que você reflita comigo agora. Quantas decisões você tomou nos últimos tempos sem consultar sua consciência mais profunda? Quantas escolhas você fez com base no medo, no imediatismo, na comparação com os outros? E onde essas escolhas te trouxeram até agora? Quando você busca um alinhamento com Deus, as suas prioridades mudam. E quando suas prioridades mudam, suas escolhas também mudam. E é aí que a mágica acontece. Você começa a plantar sementes diferentes e, consequentemente, começa a colher frutos completamente novos. Frutos de paz, de prosperidade, de relacionamentos saudáveis, de oportunidades inesperadas. Um exemplo que ilustra isso perfeitamente é o do ator Denzel Washington. Durante toda a sua carreira, ele deixou claro que sua fé é o que guia suas decisões. Ele recusou papéis que poderiam lhe render milhões simplesmente porque eles não estavam alinhados com seus princípios espirituais. E sabe o que aconteceu? Ele não perdeu, ele ganhou ainda mais respeito, prestígio, longevidade na carreira e uma vida com propósito. Porque quando você honra os valores de Deus, Deus honra os seus passos. Agora imagine a diferença que isso faria na sua vida. Imagine acordar com clareza, com propósito, saber o que deve ou não fazer. Parar de correr atrás de tudo e começar a atrair o que realmente importa. Imagine viver com menos ansiedade, menos comparação, menos medo de perder, menos necessidade de se provar. Isso não é utopia. Isso é o que acontece quando o seu espírito está alinhado com aquilo que é eterno. E a parte mais bela disso tudo é que não é algo reservado a poucas pessoas. Esse nível de alinhamento está disponível para todos, inclusive você. Basta começar. Começar colocando Deus no centro da sua mente, dos seus projetos, das suas metas. Antes de abrir planilhas, abrir o coração. Antes de tomar decisões, buscar sabedoria. Antes de correr atrás, pausar e perguntar: isso está em sintonia com o que Deus deseja para mim? Você pode até ter muito agora, dinheiro, sucesso, status, mas se tudo isso não estiver apoiado numa base espiritual sólida, vai parecer sempre pouco, sempre instável, sempre ameaçado. Por outro lado, mesmo que você tenha pouco materialmente agora, se estiver alinhado espiritualmente, tudo começará a se mover a seu favor. Porque onde há fé, há direção. E onde há direção, há progresso. E onde há progresso com propósito, há prosperidade. Essa é a verdadeira riqueza. Não a que pesa no bolso, mas a que preenche o espírito. E uma vez que você encontra isso, nada mais te faz voltar atrás. O maior inimigo do sucesso não é a falta de dinheiro, nem a falta de oportunidade. O maior inimigo do sucesso é o medo. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso com profundidade, mas ele está mais presente em sua vida do que você imagina. Medo de fracassar. Medo de tentar e ser julgado. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de não conseguir sustentar a família. Medo de mudar de carreira. Medo de envelhecer. Medo de perder o controle. O medo paralisa, sabota, adia decisões importantes e transforma a mente em uma prisão invisível. Ao longo da minha jornada, entrevistei centenas de pessoas bem-sucedidas, e todas elas tinham algo em comum. Aprenderam a controlar o medo, ou melhor, a redirecioná-lo. E sabe qual foi o elemento-chave que mais apareceu em suas histórias? Fé. Uma fé que não era apenas religiosa, era uma fé ativa, estratégica, que dava força para seguir adiante, mesmo quando as circunstâncias gritavam para desistir. E é aí que entra o papel central de Deus. Porque quando você tem a convicção de que não está sozinho, o medo perde força. Ele até aparece, mas já não te domina. A mente que se rende a Deus se liberta do medo. Isso não significa que você nunca mais vai sentir medo. Significa que o medo deixa de ter o controle do volante da sua vida. Ele pode estar no banco de trás, sussurrando dúvidas e inseguranças. Mas quem guia é a sua confiança,
é a sua visão, é a sua fé. Eu mesmo vivi isso de forma tão clara que até hoje me emociono ao lembrar. Estava diante de uma das decisões mais importantes da minha vida: aceitar ou não o convite para colaborar diretamente com o governo americano, num período de grande tensão política e econômica. Eu sabia que haveria críticas, riscos, pressões, mas também sabia que aquilo era maior do que eu. E ali, naquela encruzilhada, o medo veio com força. Eu ouvi conselhos dizendo para eu recusar. Disseram que minha reputação poderia ser arranhada. Disseram que eu não estava preparado. Mas eu fiz o que sempre fiz quando o medo tentava me paralisar. Me conectei com Deus em silêncio, busquei clareza e fui. Não por ousadia, mas por direção. E foi uma das decisões mais transformadoras da minha vida. Você já se perguntou quantas oportunidades perdeu por medo? Quantas portas não se abriram porque você nem chegou a bater? Quantos sonhos estão engavetados, esperando um momento certo que nunca chega? A maioria das pessoas não fracassa por falta de talento. Elas fracassam porque nunca começam, ou porque começam, mas param na primeira barreira. E é aí que uma mente rendida a Deus se destaca, porque ela entende que obstáculos fazem parte do processo, mas não definem o destino. Estudos da Universidade de Yale mostram que pessoas com uma prática espiritual ativa apresentam menos reações de pânico diante de situações de crise. O cérebro literalmente responde de forma diferente. Elas pensam com mais clareza, tomam melhores decisões e se recuperam mais rápido. Isso acontece porque a fé ativa fortalece áreas do cérebro responsáveis pela resiliência e pelo controle emocional. Ou seja, não é só uma questão de crença, é também uma questão de neurociência. E aqui está algo muito importante que eu aprendi. A fé verdadeira não é ausência de medo, é ação apesar dele. É você levantar mesmo com dúvidas, é você falar mesmo com a voz tremendo. É você se inscrever naquele curso, abrir aquele negócio, terminar aquele relacionamento tóxico, pedir aquela promoção, mesmo sem garantias. Porque quando você se rende a Deus, você entende que não precisa ver o caminho inteiro, basta ver o próximo passo. E isso é liberdade. Agora pense comigo, você está onde gostaria de estar? Ou está preso numa vida segura, previsível, mas frustrante, porque o medo te convenceu de que arriscar é perigoso demais? Quantas vezes você sentiu no fundo do coração o impulso de fazer algo novo? E foi o medo que venceu. Eu conheço esse sentimento. Já vi isso milhares de vezes. E sei que, se você não se posicionar agora, vai olhar para trás daqui a 5 ou 10 anos e perceber que a única coisa que te impediu de viver uma vida extraordinária foi o medo. Mas há uma saída. E ela começa quando você entende que sua mente é poderosa, mas sozinha, ela se afoga no caos das dúvidas. Quando você se conecta com a sabedoria divina, sua mente se acalma, sua visão clareia, e você passa a agir com uma força que não é apenas sua, é uma força emprestada do céu. A coragem não nasce do peito inflado, mas do espírito rendido. Quando você ora, quando você silencia, quando você confia, algo muda dentro de você. E o medo que antes te paralisava, agora apenas te acompanha como um velho conhecido, sem poder, sem voz, sem domínio. Essa é a transformação que eu vi acontecer em mim e em tantas outras pessoas. E pode acontecer com você também. A pergunta é: você vai continuar permitindo que o medo decida sua vida? Ou vai escolher confiar em algo maior que você e finalmente se libertar? A resposta está mais perto do que imagina. Ela está dentro de você. E começa no exato momento em que você entrega o controle e confia. Há uma diferença colossal entre viver com propósito e apenas existir. E essa diferença se torna visível quando você observa o que acontece com a vida de uma pessoa, quando ela se entrega a um chamado maior, quando suas ações, seus projetos, suas metas e até suas relações passam a ser guiadas por algo além do interesse pessoal. O propósito alinhado com Deus não é apenas uma ideia bonita. É um poder prático, transformador e profundamente próspero. Quando você está desconectado de Deus, seus objetivos normalmente giram ao redor do ego.
Você quer crescer, sim, mas para provar algo. Quer dinheiro, mas para preencher um vazio. Quer vencer, mas para calar quem duvidou de você. Só que essa motivação é instável, ela te consome por dentro. Você acorda cansado, mesmo dormindo. Vive inquieto, mesmo realizando. E quando finalmente conquista o que queria, percebe que não era aquilo. Quantas pessoas vivem assim? Quantas você conhece que têm tudo? Status, carro, dinheiro, seguidores, e mesmo assim estão vazias? Agora veja o oposto. Quando você se alinha com um propósito divino, sua motivação muda. Você não age mais só por ambição, você age por missão. E aí vem a mágica. As portas certas se abrem, os recursos certos chegam, os apoios certos aparecem. Porque o que é conduzido por Deus carrega consistência, carrega verdade, carrega impacto real. Prosperidade, nesse nível, não é apenas ter muito, é ser instrumento de algo maior, é construir algo que permanece. Mas talvez você esteja se perguntando, como eu sei se estou vivendo um propósito alinhado com Deus? Eu te respondo com uma pergunta. O que você está construindo resistiria ao tempo, à dor, à crítica, à escassez, se fosse desafiado? Ou desmoronaria com o primeiro vento contrário? Porque o que é movido apenas por vaidade não suporta a pressão. Mas o que é movido por propósito atravessa desertos, tempestades, abandonos e ainda floresce. Eu me lembro bem de um jovem que conheci, apaixonado por investimentos. Inteligente, esforçado, determinado. Ele queria enriquecer rápido. Seguia todos os gurus da época, lia livros vorazmente, estudava o mercado. E por um tempo, deu certo. Em poucos anos, ele já tinha mais dinheiro do que imaginava. Mas um dia, sem qualquer explicação, ele perdeu tudo. Um movimento no mercado, uma decisão precipitada, e lá estava ele, falido. O problema não foi a estratégia, foi o fundamento. Ele construiu sua riqueza sobre areia. Estava guiado pela ganância, não pela verdade. E quando a pressão veio, o castelo caiu. Agora contraste isso com alguém como Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração nazistas e usou sua dor como semente para criar um legado que até hoje transforma vidas. Ele descobriu que o ser humano pode suportar quase tudo, desde que tenha um porquê. E é exatamente esse porquê, esse propósito, que quando alinhado com Deus te torna inabalável. Veja bem, não se trata de viver uma vida religiosa ou enclausurada em regras. Trata-se de viver uma vida com direção, com verdade, com raiz. E é isso que a maioria das pessoas perdeu. Estão presas num ciclo de fazer, sem nunca se perguntar por que fazem. E quando o cansaço chega, a resposta que recebem do mundo é: trabalhe mais. Mas a resposta que vem de Deus é: volte para mim. Segundo um estudo da Gallup, pessoas que declaram ter um forte senso de propósito têm 2 vezes mais chances de se sentirem satisfeitas com suas vidas. Elas vivem mais, se recuperam mais rápido de doenças e são mais felizes no trabalho. Isso porque o corpo responde ao espírito. A biologia obedece à alma. E a alma só encontra descanso quando sabe que está exatamente onde deveria estar. O que você está fazendo da sua vida agora tem peso eterno? Ou é só uma repetição do que o sistema ensinou? Porque quando Deus te cria, Ele te cria com um plano. Mas Ele não força, Ele convida, Ele sussurra, Ele espera. E muitas vezes, o que chamamos de crise é, na verdade, o eco desse chamado. É como se o céu dissesse: ei, você não nasceu para isso. Há algo mais. E talvez este seja o momento de parar, de se perguntar com sinceridade: para onde estou indo com tudo isso? Onde quero chegar e para quê? Porque se você está construindo uma vida só para pagar contas e tentar parecer bem, você está vendendo sua alma por muito pouco. E se você acha que já é tarde demais para mudar, deixe-me te contar algo. O tempo de Deus não segue os nossos relógios. Ele pode transformar em 1 ano o que você não conseguiu em 20. Basta que você alinhe sua vontade com a dele. Basta que você diga: sim, Senhor, me mostra o que fazer. E Ele vai mostrar. Mas atenção, não confunda propósito com conforto. Viver com propósito não significa uma vida fácil.
significa uma vida com sentido. E sentido é o que te faz suportar as lutas com esperança. É o que te faz continuar mesmo quando tudo diz para parar. É o que transforma o esforço em missão e a missão em legado. Você quer viver apenas uma vida ok? Ou quer viver uma vida que será lembrada? Você quer ter apenas bens? Ou quer deixar uma marca? Você quer ser aplaudido por muitos? Ou aprovado por aquele que te criou? Porque no fim das contas, o sucesso real não é o que você conquista. É o que você se torna enquanto caminha em direção ao que Deus te chamou para fazer. E quando isso acontece, a vida se alinha. Tudo começa a fluir. E você descobre, enfim, o que é prosperar de verdade. Se há uma única verdade que você deve levar deste vídeo, é esta. Quando Deus se torna a prioridade, tudo começa a se alinhar. Mente, emoções, decisões e até o seu caminho financeiro. A vida deixa de ser uma sequência aleatória de eventos e se torna uma jornada com direção, com propósito, com sentido. E se essa mensagem fez sentido para você, não pare por aqui. O próximo vídeo que está aparecendo aí na sua tela vai te ajudar a subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria. É mais uma oportunidade de se tornar 1% melhor do que você é agora. E isso, no longo prazo, muda tudo. Se quiser apoiar esse trabalho e ajudar a expandir essa mensagem, você pode clicar no Valeu aqui abaixo. E se quiser fazer parte da nossa comunidade de buscadores de sabedoria, se torne um assinante do canal. Você terá prioridade nos vídeos, conteúdos exclusivos e estará ajudando essa mensagem a alcançar ainda mais vidas. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Te espero no próximo vídeo.